noite a todos. Meu nome é Jurema Marques, faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Nós hoje vamos dar continuidade ao nosso encontro sobre o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, faremos a nossa prece. Deus, bom e amado Deus, Jesus, Mestre maior, nosso irmão, guia e modelo e amor de nossas vidas. Estamos aqui nesta noite dizendo presente a esta tarefa tão importante aqui no Centro Fraternal Teresa d'Ávila. Que possamos ser abençoados, amparados por Ti, Senhor, neste momento em que viemos falar desse nosso código de conduta, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Peço amparo e sustentação também ao nossos mentores Rafael, Birejara, Francisco de Assis. Então, que seja em nome desses mentores, em seu nome, Senhor Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos dar por iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Hoje, então, daremos continuidade ao nosso estudo do Evangelho. E o nosso tema está no capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. E o nosso item é o item 6, que do tema reconciliar-se com os seus adversários. Então, nós vamos ler o item 6, que nos diz o seguinte: há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Como se sabe, a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos muitas vezes perseguem com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservam o seu rancor. É por essa razão que o provérbio morto o animal, morto o veneno é falso quando se aplica ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem ele deseja mal esteja encerrado em seu corpo, e assim menos livre para poder atormentá-lo com mais facilidade, atingi-lo nos seus interesses ou nas suas afeições mais queridas. É preciso ver neste fato a causa da maioria dos casos de obsessão, principalmente daqueles que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsediado e o possuído são quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente eles deram motivo por sua conduta. Deus assim o permite para puni-los pelo mal que eles mesmos fizeram, ou, se não o fizeram, por não terem sido indulgentes nem caridosos ao deixarem de perdoar. Do ponto de vista da sua tranquilidade futura, é imprescindível reparar o mais cedo possível os danos que tenham causado aos seus semelhantes. Perdoar os seus inimigos a fim de eliminar, antes de morrer, todos os motivos de desavença, todas as causas de animosidade posterior. Por essa forma, de um inimigo enfurecido neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro, ou pelo menos ficar do lado do bem. E Deus não deixa aquele que perdoou ficar exposto à vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos com o nosso adversário o mais breve possível, não é tendo em vista somente acabar com as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é,
satisfeito completamente a justiça de Deus. Então essa é a nossa mensagem, né, de hoje, para a gente refletir um pouco. Porque o tema reconciliação é um tema muito importante. E nós percebemos isso desde o início da pandemia do coronavírus. Por quê? Porque precisamos ficar isolados junto com a nossa família. Aí, repare, nós estamos vivenciando ainda desafios muito grandes neste momento de transição planetária, que já vem ocorrendo há bastante tempo. Neste momento, nós fomos convidados ao quê? A olhar os nossos conflitos, ficar mais próximo da nossa família, para nos conhecermos melhor, cuidar, perdoar, desenvolver virtudes para minimizar as dificuldades de relacionamento. E nada melhor iniciarmos isso pelo nosso convívio familiar, o que nos possibilitará também o exercício da prática do perdão que diz Kardec aqui no Evangelho, que nós acabamos de ler. E quando Kardec fala para a gente, a morte não livra dos nossos inimigos, porque os espíritos vingativos, muitas vezes, perseguem com seu ódio, além túmulo, aqueles contra os quais conservam seu rancor. Aí eu pergunto para vocês, aonde estão esses inimigos, esses adversários, esses instrumentos de aprendizados para cada um de nós? Justamente pode estar no nosso lar, pode estar na sociedade em que convivemos, no nosso trabalho, na escola, enfim, em todo lugar onde há o convívio social. Mas, graças ao esquecimento do passado, podemos encontrá-lo nas nossas famílias, né? E no nosso trabalho, enfim. Mas, graças a Deus, se a gente tem o esquecimento do passado, é mais um motivo para que possamos nos reconciliar. Por quê? Nós somos espíritos reencarnacionistas. Um dia, como diz o poeta, a gente chega e o outro vai embora. Ou seja, a gente reencarna, desencarna e reencarna novamente. E aqueles que cruzam o nosso caminho? Será que é por acaso? Não, né? Então, nós estamos no lugar certo, na hora certa. Por isso que a proposta de Jesus é nos reconciliarmos com aquele que estão junto de nós. Ou seja, espíritos que são da nossa responsabilidade, que caminham lado a lado conosco para nós aprendermos a cuidar, aprendermos a amar, aprendermos a perdoar. É fácil? Nananina, não é fácil. Claro que não é fácil. Mas precisamos o quê? Dispor de esforços e boa vontade. Ou seja, alavancar esse potencial da nossa alma, que é a vontade, para colocar em prática os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Por isso que o Evangelho diz que o lar é a nossa primeira escola, porque é dentro da nossa família que nós vamos praticar, que nós vamos aprender, convivendo com aquele que é diferente, ouvindo a opinião daquele que é diferente e, ao mesmo tempo, aprendendo e trocando, para que nós possamos realmente nos reconciliar. Então, a gente precisa dessa escola que é a família. Uma vez que estamos ainda vivenciando uma pandemia,
Será que acabou a pandemia? Eu acho que não. Não podemos esquecer da pandemia do vírus moral. E que pandemia é essa? São os ódios, são as invejas, o ciúme, a raiva, a vaidade, o orgulho, a corrupção. São todas essas mazelas que ainda não os acompanham. E essas mazelas vão abrir porta para o quê? Para a obsessão. Obsessão? Claro, né, gente? E este processo obsessivo, ele vai do mais simples ao mais grave. Ou seja, obsessão simples, subjugação e a possessão. E ocorre de que forma? De pensamento a pensamento. Então, nós temos que entender o quê? Que tivemos vidas pretéritas. E essas vidas pretéritas faz com que nos encontremos com esses adversários. E se estamos a caminho desses adversários, é importante a gente entender que a reconciliação é uma mudança do nosso sentimento em relação ao outro. Ou seja, se precisamos mudar os nossos sentimentos, precisamos o quê? Precisamos nos conhecer, precisamos nos olhar internamente, precisamos nos amar para que possamos um dia amar o nosso próximo. E para isso, precisamos conviver em sociedade. E aí Deus é tão bom que nos dá uma família assim que nós reencarnamos. E aí, muitas das vezes, a gente até se preocupa, fica triste, porque fazemos movimento em relação ao outro, mas o outro não aceita. Precisamos entender que temos que fazer a nossa parte, não é isso? Se nós fazemos a nossa parte, estaremos usando o quê? A nossa inteligência e vivendo pautado na lei de Deus, que é a lei de amor, porque precisamos fazer esse movimento do amor ao próximo. Mas aí precisamos também nos conhecermos melhor, saber as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos diante do nosso próximo, daquele que convive conosco lado a lado. E nós sabemos também que passaremos sim pelas provas, pelas expiações, nesse momento de reconciliação. Mas isso é um instrumento divino de educação para cada um de nós. Então, por isso que é importante nos reconciliarmos enquanto estamos a caminho, enquanto estamos convivendo lado a lado com o nosso semelhante. E aí, nós trazemos então da nossa querida Teresa d'Ávila, do livro da vida, a seguinte passagem, quando ela diz assim: tudo quanto vejo com os olhos do corpo é como se fosse um sonho ou uma farsa. O que já tenho visto com os olhos da alma, eis o que desejo e sinto-me morrer por estar tão distante dessa realidade. Ela coloca para a gente, que as coisas materiais que vimos com nossos olhos é mais fácil de nós conduzirmos, mas as coisas espirituais são mais difíceis. Por isso que precisamos nos perdoar primeiramente, para que possamos depois perdoar o nosso próximo. Aí ela diz: bendito e louvado seja Deus para todo sempre, pelo sangue que seu Filho derramou por mim. Praz a sua majestade, não me aconteça como Lúcifer, que por sua culpa tudo perdeu. Então,
Então, na realidade, a gente não pode se culpar. A gente precisa se perdoar e, principalmente, entender aquele que caminha lado a lado conosco e buscar essa reconciliação enquanto estamos reencarnados, para que não levemos para o futuro, dívidas, dificuldades e obstáculos para uma nova reencarnação. E assim, a gente termina esse estudo dizendo que nós estamos aqui nessa escola da vida, que é uma bênção de Deus para cada um de nós, porque muito ainda precisamos nos melhorar e nos reformar moralmente. Iremos então agora fazer a nossa prece. E assim, amado Deus, querido Mestre Jesus, gratidão por essa oportunidade, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade de estarmos estudando essa abençoada doutrina espírita. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos continuar firme neste propósito do caminho do bem, do trabalho do bem, junto com esses benfeitores amigos do Centro Fraternal Teresa d'Ávila, do nosso guia espiritual e do nosso Mestre Jesus. Então, que seja em nome da nossa patronese Teresa d'Ávila, que seja em seu nome, Senhor Jesus, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus, que possamos dar por encerrado o nosso estudo na noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus.